Boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos irmãos também que nos acompanham online, pelas redes sociais. Nós viemos aqui para adorar o nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Ele que é o Criador de tudo, a Ele seja dado o nosso louvor. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para que possamos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Adorar
acreditam que Deus faz proezas? Deus faz proezas porque Ele é soberano. Deus faz proezas, fez, faz e fará, porque Ele existe antes de tudo e continuará existindo depois de tudo. Deus fez, faz e fará proezas, porque o Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho estiveram juntos na criação, na fundação de todo o mundo, e estão juntos ainda hoje, agindo individualmente sobre as nossas vidas, mas agindo coletivamente sobre todas as nações. Apesar de tribulações, de guerras, de frieza, de desamor, mas Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho estão pairando, estão andando, estão agindo sobre as nossas nações. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a E quando estamos diante de tribulações, sabendo, né, que o nosso Deus é soberano, o que nos resta é olhar como salmista, né, olhar para os montes e pedir socorro. Olhar para cima, olhar para o alto, para quem está acima de nós, conduzindo todas as coisas, e pedir socorro, meu Deus, porque de lá vem o socorro, né, daquele que criou todas as coisas, daquele que nos criou
que conhece todas as dificuldades, todas as tribulações, todas as nossas limitações. É dele que vem o socorro, e por isso, confiantes, nós cantamos. agora, nosso próximo cântico, nós vamos mostrar para Cristo, né? Que nós estamos aqui porque
tudo que Ele tem feito, é a mão dEle que tem parado sobre as nossas vidas e tem trazido tudo que nós temos, tudo que viemos entregar, que seja para o nosso Deus. Tudo é teu, Senhor. Todas as coisas, Pai, apontam para ti, Senhor. O Senhor é centro de todas as coisas. Senhor, o Senhor não pode ser comparado, Pai. Tão grande é o teu nome, meu Deus. Nós somos gratos porque podemos te adorar. Temos esse privilégio, ó Pai. Seja conosco, Pai querido. Aceita o nosso louvor que vem do nosso coração, Senhor. Foi preparado com amor, Senhor Jesus. Fica com o teu povo, Pai, nesta noite, que possamos ouvir uma palavra, Senhor, que venha de encontro com o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. A gente liga a televisão e os noticiários terríveis, né? Por esses dias. Aliás, há muito tempo, né? A pandemia também não deixa de levar muitas vítimas. Mas essa semana, o noticiário do grupo da igreja celebrou a vida. E tem um tanto de vovô aí, coruja aí, né? Nasceu o Rafael, mais conhecido por Rafinha, só para os íntimos, tá? Ninguém pode chegar aí chamando aí de Rafinha, não. Não é assim não, né, gente? Mas que bênção, né? Muito bom. Em meio a tanta morte que a gente ouve falar, a vida continua celebrando, porque nós temos um Deus altíssimo, poderoso, que continua agindo em meio a todas as aflições e todas essas coisas ruins que a gente vê pela vida. Mas nós vamos continuar falando de guerra. Semana passada o pastor Ricardo falou estamos vivendo um momento de guerra, mas que nós não íamos falar de guerra. Mas eu quero falar um pouco de guerra agora, meus irmãos. Vamos lá para o profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Isaías 2, de 1 a 5. Palavra que veio em visão, veio a Isaías. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. Meus irmãos, o profeta Isaías era conhecido também como o profeta evangélico. E por que ele era conhecido como o profeta evangélico? Porque ninguém mais do que o profeta Isaías relata sobre os evangelhos, sobre a vinda de Jesus. Então, ele era conhecido como o profeta evangélico. E ninguém mais também como o profeta Isaías percebia os acontecimentos que estavam ao seu redor, acontecimentos políticos, acontecimentos de uma nação, acontecimentos de um rei. Por isso, ele foi chamado por Deus para promover a justiça, para levar a verdade, para ir contra a idolatria. Enfim, era um servo do Senhor. E nesse texto, Isaías traz uma palavra de esperança para um povo sofrido, para um povo que passava por várias aflições. A gente lê ali no começo do capítulo 1, ele fala assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Muitas vezes as pessoas são rebeldes,
muitas vezes os reis são rebeldes. Isaías viveu no reinado do rei Uzias, do rei Jotão, Acás, do rei Ezequias, reis de Judá. Isaías profetizou durante 40 anos. E um dos reis aqui, rei Ezequias, foi um rei maravilhoso, um rei bondoso. Mas outros nem tanto. E nesse texto aqui, no capítulo 4, ele vem falar a mensagem de esperança que eu falei aqui no começo, que ele traz. Ele fala que o Senhor vai corrigir muitas nações e estas vão converter aqueles instrumentos de guerra em instrumentos que podem ser utilizados na agricultura, por exemplo, para levar vida, instrumentos para promover a vida, fazer a terra produzir. Ele fala aqui que vai converter as suas espadas em relhas de arado. A terra está padecendo, com tanta gente passando fome, e as pessoas às vezes fazendo guerras. E a guerra só promove a morte, a guerra só traz morte, não traz benefício para nenhum lado da guerra. Todos sofrem, todos perdem, e eu acho que ninguém deve ser favorável à guerra. E o profeta Isaías vem falar essa mensagem belíssima, que eles devem converter os seus instrumentos de guerra em instrumentos de paz, em instrumentos que promovam a vida, e devem esquecer a guerra. Eu anseio por esse dia. Vivemos dias tristes. Estamos aí quase saindo de uma pandemia, não é verdade? Se Deus quiser, nós vamos ver o fim dela, mas ainda tem levado muitas vítimas. E se falava que depois da pandemia nós iríamos mudar muito, as pessoas iam ser mais empáticas umas com as outras, e de repente a Rússia invade a Ucrânia, uma guerra terrível. Não é armamentos como espada, é armamentos muito mais sofisticados, que matam muito mais pessoas. Mas não é só a Ucrânia e a Rússia, tem outros países guerreando também. Outros países em conflitos armados, espalhados pelo planeta. A Bíblia relata, depois vocês podem consultar lá no livro de Crônicas, um dos reis que talvez supere esses governantes que a gente acha que é ruim. É um rei chamado Manassés. E talvez o profeta Isaías, isso não é relato bíblico, mas histórico, tenha sido cerrado ao meio por ele. Ele é filho de um rei bom. O rei que eu falei aqui, o rei Ezequias, ele é filho dele, mas se tornou um rei muito mau, mas se converteu ao Senhor. O fim da história dele, ele se converte. Então nós cremos numa mensagem de esperança, em que esses governantes também possam vir a mudar de ideia com relação à guerra. Nós cremos nisso. E é por isso que nós, como igreja, podemos fazer algo, interceder por esse momento tão sofrido na história da humanidade. Nós podemos interceder para que esses homens sejam quebrantados pelo Senhor. E eu creio nisso. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Então vamos fazer nesse momento um momento de oração. Vamos interceder por essa guerra terrível. Eu quero convidar o presbítero Marcelo, apesar de ele estar lá com o filhote lá. Tem jeito, Marcelo, de vir aqui interceder? Vamos fazer nesse momento, então, um momento de intercessão por esses países que estão em guerra.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento, ó Pai, nos prostrarmos diante do Senhor, ó Deus, para clamar ao Senhor, ó Deus, pela paz no nosso mundo, ó Pai. Temos vivido e visto, ó Deus, tantas tristezas, pessoas morrendo, ó Pai, muitas delas pela fome, outras pela própria guerra, ó Deus, em tantos países, ó Pai. E nesses últimos dias, ó Pai, nós queremos interceder de modo especial, ó Pai, pela aquela guerra que tem acontecido, ó Pai, entre a Ucrânia e a Rússia, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa proteger, ó Deus, aquelas pessoas, ó Deus, salvar, ó Deus, todos aqueles que têm sofrido, passado por perigo, ó Pai. Que a Tua mão, ó Deus, de graça, de poder, ó Deus, esteja com todos aqueles, ó Pai. Mas também, ó Deus, nós oramos e intercedemos, ó Deus, pelas autoridades, ó Pai, porque muitas vezes através delas, ó Pai, que tem partido tantas guerras, ó Pai. Nós sabemos que vivemos num mundo, ó Deus, onde a Tua própria palavra fala, ó Deus, que passaremos por lutas, passaremos por tristezas, passaremos por tribulações, por guerras, ó Pai. Mas nós clamamos, ó Deus, ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Pai, que possa, ó Deus, vir, ó Deus, sobre todos aqueles que têm sofrido, ó Pai. Pedimos, ó Deus, também pela paz, pelo nosso país, pedimos, ó Deus, pela sabedoria, ó Pai, por todos aqueles que têm tomado decisões sobre nós, ó Pai, que o Senhor possa ungir-os, ó Pai, com sabedoria, com graça, ó Pai, para que nós também, ó Deus, possamos viver, ó Deus, tempos de paz, tempos felizes na nossa nação, ó Pai. Nós oramos assim, entregamos todos nós, ó Pai, a começarmos pelas nossas vidas, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, propagar a paz, ó Pai, naquilo que depender de nós, ó Pai, que nós possamos ser pacificadores, ó Pai, porque nós sabemos que também, ó Deus, isso é um fruto do Teu Santo Espírito, ó Pai. Por isso, pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que se o Teu povo, ó Deus, que chama, ó Deus, que clama pelo Teu nome, ó Deus, se humilhar, ó Deus, o Senhor virá, ó Deus, e abençoará, ó Deus, sarará as nossas nações, ó Deus. E nesse sentido, ó Deus, nós nos prostramos diante de Ti, ó Deus, primeiramente pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, ó Deus, porque muitas vezes nós, sem sabermos, ó Deus, também, ó Deus, promovemos, ó Deus, tempos de discórdia, ó Pai. Então, a começar por nós, ó Deus, que nós possamos propagar a paz. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar um hino, meus irmãos? Eu convido a equipe para vir à frente e a gente cantar o hino 273. Aleluia.
sem ela, anelos de paz e inocência, de corpos e mãos que se encontram, sem alma, sem mortes, violência. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria, a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. Aleluia, 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 aleluia. Saudade de um mundo sem donos, ausência de fortes e fracos, derrota de todo o sistema que cria palácios, barracos. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria, a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. Aleluia, 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 aleluia. Já temos preciosa semente, Senhor do teu reino agora, futuro ilumina o presente, tu vens e virás sem demora. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria, a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ouvir uma mensagem da palavra de Deus? Eu quero convidar as crianças para virem aqui à frente e elas vão ficar as crianças de 1 a 6 anos vão ficar com a Lisley e a Michele. E as crianças de 7 a 11 anos com a Débora e a Romilda. E eu quero convidar a Regiane para vir aqui à frente fazer uma oração de iluminação. E conosco o pastor Ricardo, né? Vamos orar. Senhor, que bom estarmos na Tua casa, que bom que o Senhor nos tem abençoado com tantas coisas. Obrigado agora pela chuva, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá. Nesse momento pedimos as Tuas bênçãos pelo pastor Ricardo, que já se preparou e vai transmitir a Tua palavra. Também pelas professoras que vão ministrar as crianças, dá sabedoria a elas e abre os ouvidos, o coração de cada uma das crianças, para que a Tua palavra tenha grande espaço nos seus coraçõezinhos. Em nome de Jesus, amém. O trânsito aqui está intenso, né? Coisa boa, sinal de que tem bastante criança. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, convido você para abrir a sua Bíblia junto comigo no livro do Gênesis. Sabe onde fica Gênesis? Faz assim, ó. Vira a capa, a contracapa, o índice. Deve ter uma página em branco escrita assim, Antigo Testamento. Virou ela, já é o Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1 também. Gênesis 1.
antes da gente ler o texto, eu queria fazer uma pergunta para você. Nós estamos trabalhando o tema Conhecendo a Deus. E eu espero que você esteja conhecendo a Deus a cada domingo, um pouco melhor, um pouco mais, refletindo um pouco mais sobre quem é esse Deus que nós servimos. Quem é esse Deus que nos ama e que nós amamos? Precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo. Já vimos que Deus é santo, conhecemos também o Deus da aliança, o Deus que é servo, falamos sobre o Deus da graça. Estamos conhecendo a Deus. E hoje eu queria perguntar se você conhece o Deus Criador. Você conhece esse Deus que é o Criador? Aliás, vamos mudar um pouquinho a pergunta. Você crê que Deus é o Criador? Então nós vamos conhecer hoje o Deus Criador. Gênesis capítulo 1, eu leio com vocês a partir do versículo 26. Que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Até aqui. Até aqui. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas Gênesis apresenta para nós dois relatos da criação. Um está no capítulo 1 e o outro relato está no capítulo 2, a partir do versículo 4. Nós temos aqui dois relatos da criação. Tudo o que vem depois de Gênesis 2 está baseado nessa verdade que esses dois capítulos estão proclamando para nós. E essa é a primeira lição, essa primeira verdade que eu queria compartilhar com você essa noite. Que a Bíblia nos traz essa verdade. Deus é o Criador de todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Deus é o Criador de todas as coisas. Mais uma vez, Deus é o Criador de todas as coisas. Toda a Bíblia está baseada nessa verdade. Tudo que vem depois de Gênesis 2 até o Apocalipse tem isso como base, que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo, e nós vimos ali no versículo 27, né, quando está falando ali da criação do homem e da mulher, criou quem? Criou Deus. Não é uma especulação, não é uma teoria. Nós temos aí algumas teorias, né, do surgimento do mundo, das galáxias, dos planetas, do sistema solar. Há várias teorias.
A Bíblia não está trazendo uma teoria científica. A Bíblia está trazendo uma afirmação de fé. A Bíblia está dizendo, Deus criou. A pergunta é, nós cremos nessa afirmação de fé? Essa é a primeira verdade sobre o Deus Criador. Ele criou todas as coisas. Nós não somos fruto do acaso. Nós somos frutos, meus irmãos, de uma mente maravilhosa, de um Deus perfeito, criativo, grande, poderoso, altíssimo, eterno. A Bíblia afirma isso e convida a mim, convida a você a crermos nessa verdade. Deus criou todas as coisas. Humanamente falando, é difícil a gente entender Deus criando todas as coisas, não é? Nós somos limitados, nós temos começo e fim, nós somos finitos, e não cabe muito na nossa imaginação essa ideia. Mas ao longo da existência humana, o ser humano foi percebendo que algumas coisas não têm resposta. Essa semana, meus irmãos, eu estava assistindo um programa de televisão, por um acaso passando lá, parei, e eles falando, um programa de documentários científicos, eles falando sobre a Lua. E eu achei tão interessante, eu não sei se você sabia, que a vida na Terra não seria possível sem a Lua. A Lua estabiliza o eixo da Terra. A Lua é o satélite perfeito para que haja vida na Terra. Todos os outros planetas que têm luas pequenininhas, que só ficam orbitando. A Lua do planeta Terra, ela influencia nas estações, na mudança do clima, do tempo. O eixo da Terra seria todo bagunçado se não tivesse a Lua. Vocês sabem por que a Lua consegue tampar exatamente o Sol quando tem um eclipse? Porque ela está posicionada exatamente no espaço perfeito entre a Terra e o Sol, onde a gente olha para a Lua e olha para o Sol e vê eles do mesmo tamanho. Se a Lua fosse um pouquinho mais longe ou um pouquinho mais perto, o mundo seria uma bagunça. E os cientistas falando sobre a Lua e falando, eles chegaram à seguinte conclusão: nós não temos explicação para um satélite tão perfeito, no lugar certo, do tamanho certo, na distância certa, e que faz com que seja possível que no nosso mundo haja vida. Aí sabe qual foi a conclusão dos cientistas? A Lua foi criada para isso que ela faz, para estar ali naquele lugar. E é muito provável que ou um ser muito poderoso tenha feito a Lua e colocado ela ali, ou então a gente não tem explicação do porquê que a Lua está ali, naquele lugar perfeito, de tal forma que possa haver vida no nosso mundo. Olha a conclusão que os cientistas chegaram. Eu fiquei espantado. Eles não encontraram explicação. A explicação mais absurda que eles encontraram, cientificamente falando, é uma probabilidade de 1 em 1 zilhão. Ou seja, é impossível. E aí eles concluíram: alguém fez a Lua para ocupar esse lugar, para estar ali e cumprir a sua função. Meus irmãos, Deus fez tudo perfeito. Essa é a conclusão que o ser humano tem dificuldade de chegar. O nosso Deus, que é grande, perfeito, poderoso, fez tudo perfeito no seu lugar, no seu devido lugar. A Bíblia nos convida a crer nesta verdade. Deus é o Criador de todas as coisas. Você crê? Tem um versículo lá em Romanos, capítulo, não precisa abrir não, eu vou ler para vocês, capítulo 1, versículo 25, que diz assim que: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Deus Criador criou todas as coisas, criou a mim, você, nos criou. Criou o mundo que nós vivemos. Mas algo deu errado no meio do caminho. Esse algo que deu errado no meio do caminho nós chamamos de pecado. E aí é quando o ser humano tira Deus da sua vida, não reconhece mais Deus como seu Criador, como seu Senhor, e vai adorar a criatura. E vai adorar alguma outra coisa. Colocar um outro Deus no lugar de Deus. Essa é a raiz do pecado, né? Negar a realidade de Deus como Criador sobre nós. A Bíblia nos convida a reafirmarmos essa realidade. Deus é o Criador de todas as coisas. Hoje nós podemos fazer isso, porque Jesus, pela graça de Deus, foi enviado, morreu no nosso lugar e nos deu acesso ao Criador de novo. Então nós podemos nos achegar de novo e viver em plena comunhão com o nosso Criador. Essa é a primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia nos chama a crer nisso. A segunda verdade que eu queria compartilhar com vocês está no versículo 27, quando diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Março é o mês da mulher. Essa semana nós vamos ter o Dia Internacional da Mulher. Para nos lembrar a importância da mulher na vida, na história da humanidade. E esse texto, meus irmãos, falando hoje sobre o Deus Criador, eu queria reafirmar que o Criador criou homem e mulher com o mesmo valor, com os mesmos propósitos, ambos à imagem e semelhança do próprio Criador. Você sabia disso? Que você foi criada à imagem e semelhança de Deus? Quando a gente olha um neném, a gente não sabe, né, com quem que ele parece. É com a mãe. Não, o olho é do pai, né? Nossa, o nariz é da vovó. Fica aquela briga, né? Até crescer e ver que tem traço dos dois, né? Quando não herda, as alergias, né? Alguns probleminhas também, né? Quando não herda umas bobagens, né? Umas manias, um jeitão. Mas tem uma coisa que a gente dificilmente pensa. Poxa, nasceu mais um à imagem e semelhança de Deus. Nasceu mais uma menininha à imagem e semelhança de Deus. A gente esquece de celebrar isso, meus irmãos. Nós esquecemos de celebrar essa beleza. É bonito, é lindo, é maravilhoso, tem valor. Não porque é homem ou mulher, mas porque é a imagem e semelhança do Criador. É isso que nos dá valor. É isso que nos faz ser a obra-prima da criação. Nenhum outro ser, nenhum outro animal, planta, nada nesse mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus, senão o homem e a mulher. Você, meu irmão, é a obra-prima da criação. Você, minha irmã, é a obra-prima da criação, desse Criador maravilhoso. Valorize a sua vida como obra-prima do Criador. Se valorize, mulher, como obra-prima do Criador. Se valorize, homem, como obra-prima do Criador. Você não tem mais valor que a mulher, homem. Você não tem mais valor que o homem, mulher. Ambos criados à imagem e semelhança do Criador. Ambos. Obra-prima de Deus. Precisamos celebrar isso. Eu acredito que
a discrepância que há no nosso mundo, né, de tantos anos do homem subjugando a mulher, e agora da mulher tentando reconstruir o seu espaço, né, e isso é uma luta justa, né, a mulher tentando ter igualdade em todas as áreas, em todos os setores, isso é uma luta justa. Por outro lado, há também uma discrepância nessa busca, né? Tem muito movimento feminista buscando o lugar da mulher, o espaço da mulher, de uma maneira ruim, exagerada, exaltando acima, tentando buscar o reconhecimento em detrimento do homem. Isso é ruim, isso é doentio, isso não resolve o problema, isso piora o problema. Qual que é a saída? A gente olhar para quem fez, olhar para o Criador. Não, peraí, o que Deus fez? Homem e mulher, ambos à sua imagem. Temos o mesmo valor para Deus. Esse é o critério, esse é o padrão. Aqui a gente consegue encontrar um ponto em comum, a igualdade, em que nós fomos criados, em que fomos feitos. Mas eu queria mostrar também que para o homem e para a mulher há a mesma bênção de Deus. Não sei se vocês perceberam aí, versículo 28. E Deus os abençoou. Abençoou só o homem? Não. Abençoou só a mulher? Não. Abençoou ambos. Ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos abençoados por Deus. Ambos com a bênção de Deus, com a autoridade de Deus para viver nesse mundo. Ambos. Para serem os representantes de Deus. Ambos dependentes da bênção de Deus. Ambos. Mas olha a continuação do versículo 28. E Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves. 29, eis que vos tenho dado todas as ervas, né, no finalzinho do 29, isso vos será para mantimento, ou seja, criados à imagem de Deus, ambos, abençoados por Deus, ambos, e tem aí algumas responsabilidades, né? Dominar sobre a terra, cuidar desse planeta, fazer um bom uso dos recursos, se sustentar com o recurso que tem da terra, da natureza, mas de maneira responsável. Então, olha, tem trabalho, tem responsabilidade. Ambos criados à imagem de Deus, ambos abençoados e ambos com as mesmas responsabilidades. Conclusão, somos iguais, meus irmãos. Homem e mulher diante de Deus, somos iguais. A imagem de Deus, abençoados por Deus, com as mesmas responsabilidades. Então não podemos tratar a mulher como menor, com desrespeito, subjugá-la. Não podemos. Não podemos tratar o homem como menor, com desrespeito, subjugá-lo. Somos iguais. Então, olha o que a Bíblia está nos dizendo, meus irmãos, que o Deus Criador criou todas as coisas, criou homem e mulher com o mesmo valor, abençoou da mesma maneira, deu-lhes a mesma responsabilidade. Assim somos nós, criados por Deus, abençoados e com as mesmas responsabilidades. Por isso digo mais uma vez, valorize-se, mulher, como obra-prima de Deus. Valorize-se, homem, como obra-prima de Deus. Homens, valorizem as mulheres da sua vida, as mulheres que Deus colocou na sua vida. São obra-prima de Deus, abençoadas por Deus. Vão ser usadas por Deus na sua vida. Valorize, cuide, respeite. A
acordou de manhã, olha para sua esposa, pergunta se ela comeu belezitos de noite, fala para ela que ela acordou uma belezinha, valoriza, elogia. Mulher, acordou de manhã, olha para o seu esposo, fala que ele está lindo, não é verdade, mas profetiza. Deus é grande, é o Deus dos impossíveis, profetiza. Brincadeira, meus irmãos, mas elogie, cuide. Mulheres, cuidem dos homens da sua vida. Homens, cuidem das mulheres que Deus pôs na sua vida. Presente de Deus para você. No mês da mulher, na semana do Dia Internacional da Mulher, eu queria reafirmar com vocês que nós somos iguais, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Temos o mesmo valor. Somos abençoados da mesma forma. Temos as mesmas responsabilidades nesse mundo. Saiba disso, creia nisso, valorize, celebre a vida, a sua vida, como obra-prima de Deus. Amém? Amém. Então, a primeira verdade, meus irmãos, Deus criou todas as coisas. A segunda verdade, Deus nos criou, homem e mulher, iguais. Iguais. A terceira e última verdade que eu queria compartilhar com você está ali no versículo 31, a partir do 31, que diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo a sua obra, no sétimo dia que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. É interessante, meus irmãos, que no meio da criação, ou no processo da criação, Deus colocou o descanso como uma forma de celebrar a criação, de celebrar aquilo que foi feito, de parar, olhar para trás e olhar e falar: ficou bom, foi bem feito. E no último dia descansar. E eu acredito, meus irmãos, que o descanso não é só o desfecho da criação de Deus, mas é o desfecho da nossa vida como criação, no sentido de que nós precisamos descansar. E eu não falo isso como expert, não, como alguém que sabe fazer isso assim, né? Mas como alguém que precisa aprender cada vez mais a melhorar, a descansar mais. Né? Eu acredito que Deus está mostrando, meus irmãos, que tão importante quanto o trabalho, quanto a criação, a produtividade, é o descanso. E que nós, a sua criação, precisamos descansar. E às vezes a gente fala muito da criação, do poder de Deus, da criatividade de Deus, da grandeza de Deus, e a gente não para e olha e fala: nossa, Deus, Todo-Poderoso, descansou no último dia. E aí eu queria perguntar para você: você tem um dia de descanso? Um dia que você para e celebra o que foi feito? Nós sabemos que a Bíblia nos convida no dia do descanso, não só descansar fisicamente, essa é uma das funções do dia do descanso, né? Do dia do Senhor. A gente descansar o corpo, a mente, descansar as nossas emoções, a gente desligar um pouquinho da rotina. Essa é uma das funções do dia do descanso. Mas não é só isso, a Bíblia nos convida a mais. A Bíblia nos convida, por exemplo, a contemplação. A contemplar, a parar e pensar: nossa, o que passou nessa semana? O que eu fiz? O que deu certo? O que ficou muito bom? Assim como Deus fez, olhou para trás e falou: ficou bom, foi bem feito, deu certo. Ou então olhar para trás e falar: nossa, não deu certo. O que eu fiz de errado? O
que eu posso melhorar? O dia do descanso é o dia também da contemplação. Mas tem uma terceira essência desse dia do descanso, do dia do Senhor, que é a adoração. Descansar o corpo, descansar a mente, a emoção, contemplar, mas adorar. E eu queria perguntar para você, o teu dia de descanso tem adoração? Você investe nisso? Há um tempo atrás, meus irmãos, a gente começou a perceber lá em casa que o celular estava dando muito trabalho. No domingo, inclusive. A gente ia lá para a casa da minha mãe, almoçar, de repente estava todo mundo no celular. Pô, mas peraí, né? A gente vem aqui passar um tempo em família, e aí a gente fica no celular. A gente vem para a casa de Deus e parece que a gente não desgruda do celular. Sabe o que nós fizemos lá em casa? Domingo sem celular. Pronto, acabou. Não tem celular no domingo. Não tem Facebook. A gente usa, lógico, eu tenho que estar disponível, né, no domingo. Eu sou pastor, o dia mais intenso assim, de trabalho para nós é no domingo. Então as pessoas que quiserem falar comigo, tem que falar, WhatsApp, uma ligação, né? Às vezes a gente esquece que a gente pode fazer ligação no celular, né? Mas só lembrando que o teu celular faz ligação também. Mas a gente não usa Instagram, Facebook, YouTube. A gente deu um tempinho disso. E foi bom. O almoço de domingo, a gente voltou a olhar no olho. A participação na igreja também, deixa o celular de lado. Não, o meu fica lá no escritório, na hora do culto. Porque a gente precisa desligar. Porque, meus irmãos, é o dia do Senhor, não é o nosso dia. É o dia do Senhor. Precisa ter adoração. A gente precisa voltar os nossos olhos para Deus. O convite do dia do descanso, pastor, mas eu faço turno, eu sou médico, faço 12 por 36, 24 por 129. Não tem problema. Qual que é o dia que você para? Que você senta e descansa? Adore nesse dia. Busque a Deus. Converse com Ele. Alimente-se na palavra do Senhor. Não é no domingo? Faz isso na tua casa. Agora o culto fica disponível também, né? A semana inteira. Quem quiser assistir, pode assistir na segunda, terça, quarta, quinta, 10 vezes se quiser. Mas a gente precisa, meus irmãos, no dia do descanso, a gente precisa adorar mais, buscar mais a Deus, voltar os nossos olhos para o Criador, para quem nos fez, para quem nos deu trabalho, nos deu mantimento, nos sustentou no dia da angústia, para quem abriu portas para nós durante a semana. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Criador. Por isso tem o dia do Senhor. O cristianismo, de uma forma geral, focou no domingo como o dia do Senhor, por causa da ressurreição de Jesus, que aconteceu no domingo. Então nós concentramos o culto no domingo, a escola dominical no domingo. Pastor, mas eu tenho uma dó de acordar as crianças para vir na escola dominical. Meu irmão, minha irmã, depois que você acostumar a trazer teu filho na escola dominical, você vai falar assim: nossa, eu tenho uma dó de quem não traz. Porque é o dia do Senhor, meus irmãos. Não é o nosso dia. Nós precisamos adorar mais, buscar o Criador. Por isso tem o dia do Senhor. Por isso há um dia em que a gente volta a nossa atenção para o Criador. Claro que a gente tem imprevistos, né? A gente sabe disso, né? Mas a questão é o valor que nós damos, meus irmãos, para esse dia. O convite é para a gente celebrar, para a gente refletir, contemplar. O convite é para a gente adorar e descansar. E descansar. Você sabe uma das formas mais eficientes de descanso? É o lazer. Lazer.
com a família, tempo com a família, né? Que às vezes a gente peca em não fazer tanto, em não fazer com tanta qualidade, mas é uma forma importante, né? Então, digo isso para você, digo isso para mim também. Precisamos investir mais no descanso, no dia do Senhor. No dia do Senhor. Dia de descansar o corpo, a alma, a mente, dia de contemplar, dia de adorar. O que você tem feito com o dia do Senhor? Não é mais o dia do Senhor, é o teu dia. Será que não está sendo o meu dia? Sou eu que mando nesse dia. A gente precisa adorar mais, meus irmãos, buscar mais o Criador. Como é que você lida com o dia do descanso? Que investimento você faz no descanso, no lazer, na contemplação e na adoração? O convite é esse: volte os teus olhos para o Criador. Volte os teus olhos para o Criador. Por isso, meus irmãos, se você não conhecia o Deus Criador, quero que você saia daqui conhecendo. Ele é o Criador de todas as coisas. Fez tudo perfeito. Criou homem e mulher iguais, com o mesmo valor. E aí, lá no finalzinho da criação, nos deu um dia de descanso. Um dia para a gente se valorizar como obra-prima de Deus. Valorizar o Criador que nós temos, o nosso sustentador, o nosso mantenedor. Buscá-lo, amá-lo mais, nos aproximarmos mais dele, para que a próxima semana seja melhor do que a anterior. Para que a nossa vida com Deus seja melhor do que foi até hoje. Para que a nossa vida como esposo, como esposa, como homem, como mulher, como marido, como filho, filha, funcionário, patrão, seja melhor. Precisamos buscar o Criador, voltar os nossos olhos para quem nos criou. Queria orar com você. Feche os teus olhos. Vamos conversar com Deus. Queria que você pensasse aí na sua vida, no seu dia a dia. Como é que está o seu contato com o Criador? Aliás, vamos um pouquinho mais fundo. Você crê que Deus é o Criador da sua vida, da sua família, da sua existência? Você crê que Deus te fez perfeito? Que Deus te fez linda, minha irmã? Que Deus te fez lindo, meu irmão? Você crê que você tem o mesmo valor que a mulher, homens, e vocês, mulheres, têm o mesmo valor que os homens? Não se esqueça, você é obra-prima do Criador. Como é que tem sido o teu dia de descanso? Tem sido cansativo? Você tem buscado a Deus? Tem voltado os teus olhos para o Criador? Pai, nós reconhecemos, Deus, que somos feitura das Tuas mãos, Pai. Reconhecemos, Senhor Deus, que nós não somos produtos do acaso, mas nós somos, Senhor Deus, o resultado da Tua mente brilhante, da Tua ideia maravilhosa, do Teu grande poder, poder que cria com a palavra, Pai. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos fez. E nós reconhecemos, Pai, que precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor que nos fez, que nos conhece melhor que nós mesmos, Pai. Por isso, se há alguém aqui no nosso meio que não Te reconhecia como Criador, Pai, que volte os olhos e o coração agora ao Senhor como Criador da sua vida e de todas as coisas, Pai. Que essa pessoa se renda aos Teus pés. Que essa pessoa entenda que o Senhor é o Criador de tudo. Mas nós, Senhor Deus, que já cremos nisso, queremos renovar, Pai, a nossa fé no Senhor que nos fez e no Senhor que tem mantido as nossas vidas, Pai. Renovar, Senhor Deus, a nossa certeza de que o Senhor nos fez iguais, homens e mulheres,
temos o mesmo valor, somos abençoados e temos as mesmas responsabilidades, Pai. Por isso nós queremos buscá-lo no dia a dia, não só no dia do Senhor, todos os dias, Pai. Mas guardar também um dia para o Senhor, um dia para o descanso do corpo, um dia para reconhecer o Senhor acima de todas as coisas. Por isso, se não temos feito isso, Pai, nos ajuda a fazer. Nos ajuda a inspirar a nossa família a fazer isso também, para te buscar no dia que é do Senhor. Pai, continua conduzindo as nossas vidas, Pai. Continua, Senhor Deus, criando em nós o caráter de Jesus, aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, Pai. Continua nos sustentando em todos os detalhes, Pai. A Ti nós devemos todas as coisas. Nós cantamos que tudo vem de Ti. Nós cremos nisso, Pai. Tudo vem do Senhor. O trabalho, o recurso financeiro, os bens materiais, a nossa vestimenta, o alimento, a saúde, a esperança de um futuro melhor, de um mundo sem guerras, tudo vem de Ti, Pai. Por isso recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Renova em nós a certeza de que o Senhor é o Criador da nossa vida, da nossa existência e de todas as coisas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe para vir à frente para a gente cantar mais um hino. Vamos ficar de pé, meus irmãos?
quero fazer um convite para os irmãos. Próximo domingo, vem aqui, valorize o dia do Senhor. Participação na escola dominical, no culto à noite. Dedicar esse dia, né? Aprender mais dele, pois se nós estamos aqui, é porque ele nos deu vida e nos deu vida em abundância. Traga o seu dízimo no próximo domingo, traga o quilo. Vamos saciar a fome de muita gente que está com necessidade. Vamos ser solidários. Vamos participar da ceia do Senhor no domingo que vem. Então eu quero fazer esse convite a você. Quero agradecer a presença de todos. O pastor Ricardo tem mais alguns avisos. Então, depois que ele fizer os avisos, nós vamos orar e o pastor Ricardo vai impetrar a bênção sobre nós. Meus irmãos, nesse próximo final de semana nós teremos 2 programações muito importantes. A primeira é essa que está aqui. Eu até queria perguntar se a Cíntia quer vir aqui falar um pouquinho. Joia. Então a Cíntia vai dar mais detalhes. Vamos sentar um pouquinho? Boa noite. É com muita alegria que eu gostaria de fazer esse convite, aproveitando a semana que a gente comemora o Dia da Mulher, né? Nós vamos iniciar esse grupo, é um grupo de oração de mulheres. E será nesse próximo sábado, nosso primeiro encontro, às 16 horas aqui no templo. Então, todas as mulheres estão convidadas. Eu coloquei essa artezinha no grupo da igreja. Se alguém quiser enviar para alguma amiga, para alguém... Vem cá. Se alguém quiser enviar para alguma amiga, para alguma conhecida, pode ficar à vontade e convidar outras pessoas, outras mulheres também, para estarem aqui conosco. E eu queria ler esse versículo que está aí, o endereço, né, na nossa artezinha. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens e mulheres. E é isso que nós vamos fazer aqui no sábado, orar. Falar com o nosso Deus as angústias do nosso coração, as alegrias do nosso coração e dividir isso umas com as outras, tá bom? Então estão todas convidadas para o próximo sábado. Carol, tem uma outra arte aí do encontro de adolescentes. Pode pôr, por favor? Além dessa ideia muito gostosa das mulheres se encontrarem e ter a oportunidade de orar, no próximo sábado nós vamos ter também, aqui no templo, às 19 horas, nosso encontro de adolescentes. Então eu queria incentivar primeiro os adolescentes. Participem, está sendo preparado um encontro muito gostoso para abençoar a sua vida. Nós vamos tratar desse tema, influencer. Quem influencia você? Quem você está seguindo? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, à luz da palavra de Deus, é claro. E você está convidadíssimo, inclusive para trazer um amigo, uma amiga, né? Adolescente fica até mais à vontade aqui, se tiver uma companhia conhecida. Então venha, traga um amigo, traga uma amiga, né? Se for trazer mais de 10 amigos, aí você me avisa, porque eu preciso aumentar a quantidade do sorvete, né? Que aí senão a gente pega a gente de surpresa, né? Se for abaixo de 10, pode trazer, não precisa avisar, não. Mas nós vamos ter também a noite do sorvete. Então venha, para você participar. Depois nós vamos ter um sorvetinho aqui, à vontade.
Vamos ter alguns jogos, já viemos testar o videogame aqui no Data Show, você vai jogar videogame no Data Show, vai ser um barato, né? Para a gente passar um tempinho depois, estimular a comunhão entre os adolescentes. Pais, tragam os adolescentes, né? Mas eu vou ter que levar, depois eu vou ter que buscar, a gasolina está muito cara. Vem, participa também, junta com a molecada aqui, joga videogame, toma sorvete, não tem problema. Pode ficar aqui com a gente, né? Vem, participa, não tem problema. Fica aí esperando, quer participar, participa, né? Mas vai ser uma alegria muito grande se você vier trazer o seu adolescente, a sua adolescente, trazer os amigos dele, as amigas dela, enfim. Vai ser um tempo muito gostoso, né? Então, incentivo vocês, compartilhem com quem vocês conheçam, pode mandar, a gente vai compartilhar essa imagem, vou colocar amanhã no grupo da igreja, pode mandar para quem vocês quiserem e fazer o convite, tá bom? Então, a gente espera a presença dos adolescentes aqui. Vamos orar então, meus irmãos? Vamos ficar de pé novamente? Senhor nosso Deus, aqui viemos, ó Pai, passar esse tempo de adoração, tempo de comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos, tempo de aprendizado, ó Pai, tempo de reforço da mensagem da Tua Palavra, que nos diz que o Senhor é nosso Criador, ó Pai. E a Ti, ó Deus, nós queremos adorar, ó Pai. Passamos um breve tempo aqui hoje, ó Pai, mas vamos passar muito tempo lá fora, mas nós estamos saciados com a Tua Palavra, ó Deus. Que os nossos pés não vacilem, ó Pai, que possamos ser fiéis, possamos ser discípulos do Senhor, ó Pai, e que possamos levar a mensagem da paz, daquele que é o príncipe da paz, Senhor. Que nós possamos ser mensageiros, ó Pai, num mundo tão cruel e difícil, num mundo de tanta morte, de tanta desigualdade, que nós possamos ser discípulos do Senhor e que possamos ser verdadeiros adoradores e que proclamam a Tua Palavra, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que a presença do Deus que tudo fez, o nosso Pai, a presença de Jesus, o Verbo, a presença do Espírito da vida, sejam com vocês, com a sua família e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.